Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Já está no ar o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. A chuva custa cair durante o inverno em várias regiões brasileiras, deixando os pastos secos e, consequentemente, trazendo prejuízos financeiros ao pecuarista. Sobre este assunto, o apresentador Otávio Sesc Júnior conversou no programa Dia a Dia Rural com o zootecnista Bruno Pitti. Acompanhe a entrevista. A entrada do inverno representa o período do pasto seco, da pastagem mais rala. O animal não gosta de comer aquele capim meio queimado e fraco. Ele espera a brotação depois, a partir aí da primavera para frente, porque ele gosta de comer os brotinhos verdes, quando vem. Esse capim seco do inverno, o gado não gosta muito, não. E aí é aquele famoso efeito do boi sanfona, É o boi que engorda no período das águas e emagrece no período do inverno, da seca, do pasto seco. O que não é bom, Porque significa prejuízo para o pecuarista. Essa história todo mundo conhece, mas ninguém toma muita providência, porque existem jeitos de pular esse período que é ruim para a pecuária. Exatamente, Tavinho. Agora no inverno, as gramíneas, no Brasil nós temos aí várias gramíneas tropicais, os pânicos, as braquiárias, que são os principais grupos de gramíneas aí que compõem as pastagens brasileiras. Nesse período de inverno, inverno, outono, onde você tem aí a redução das temperaturas, a redução no período do dia, a luminosidade, o sol, ele tem um período de horas menor nessa época do ano, e além da temperatura e luminosidade, isso acaba, sim, refletindo na qualidade das forragens que são ingeridas pelos bovinos a pasto, Então, você tem uma mudança na composição da gramínea, que é o alimento principal dos animais que estão a pasto, e isso, se chegam menos nutrientes e uma qualidade inferior também, por exemplo, da proteína, da energia que tem ali naquela gramínea ingerida pelo animal, isso vai acabar sendo refletido diretamente na produção desses animais, seja no crescimento, na engorda, seja na produção de leite também. Bom, a gente chamou você a partir desse dado que você deu, um pouco dele aparece aí no lettering. O pecuarista pode ter um prejuízo entre R$ 274,50 a R$ 366, se não tomar as devidas providências. Aí alguém vai falar, mas a arroba do boi está 322, 25, 30. Acabou. Você está perdendo aí uma arroba por boi. Se você pensar num rebanho de 10 mil cabeças, o negócio, o monstro cresce, Bruno? Toma uma dimensão cada vez maior, De acordo com a maior exploração, A dimensão fica gigante mesmo. Mas, falando um pouco das estratégias que existem, Tavinho? É bem conhecido aí de todos os pecuaristas a suplementação proteica ou suplementação proteico-energética. Por quê? Porque a proteína, os compostos nitrogenados que compõem parte das proteínas, elas é o nutriente que mais sofre uma redução durante esse período agora de inverno. A gente pensar de um modo genérico, um animal em recria perdendo aí durante, vamos pensar, 4 meses de seca, vamos dizer, porque a gente fala inverno aqui no centro-oeste, no centro-sul e também no norte do Brasil, na prática isso reflete no período onde você não tem chuvas. Então, a proteína nesse período é o elemento que sofre maior redução. E quando eu lanço mão de tecnologias como as misturas múltiplas, o sal com ureia, ou os proteicos e os proteicos energéticos, eu tento fazer essa correção, elevando o nível, o aporte desse nutriente importante, para que os bovinos consigam processar o alimento que eles ingerem, e assim consigam transformar esse substrato, o pasto seco, vamos dizer assim, em
ganho de peso vivo. Então, quando a gente coloca assim, que o animal, o pecuarista pode ter um prejuízo aí na casa aí de 280 até 360 reais, é em torno de uma arroba, né? Então, se você pegar em 120 dias, uma arroba de peso vivo que é em torno de 30 quilos, você está tendo uma perda ali na casa de 200 gramas por dia. Então, um animal que perde 200, 250 gramas por dia, no final da seca, desse período agora de inverno, o animal perderia uma arroba. E quando você faz essa suplementação, apesar dela ter um custo, né, o que acontece? O animal chega a ter ganhos de 200 até 500 gramas por dia. Ou seja, ele sai de um balanço negativo, onde ele perderia, né, utilizando uma suplementação não adequada para esse período, e poderia estar tendo um ganho de peso ali, que além de cobrir as despesas com esse tipo de suplementação, ele ainda sobraria ali um espaço de ganho positivo para o pecuarista. Ô Bruno, e aí a gente tem várias formas de suplementação. Qual é a sua receita? O que você recomenda para o pecuarista? Porque são várias formas de colocar essa suplementação no gado, né? Qual é a sua linha? Tavinho, depende muito da situação de cada propriedade. Por exemplo, aqui nós da Agrocria, nós temos os protocolos nutricionais, onde a gente entende a situação de cada fazenda, em qual região, qual a estrutura que aquela propriedade tem, que aquele pecuarista tem à disposição dos animais, para que assim seja feita a melhor recomendação para aquela situação. Mas, de forma geral, a suplementação proteica para animais de recria é uma alternativa uma alternativa mais simples para o pecuarista, que requer uma estrutura um investimento em estrutura, vamos dizer, coxo, cobertura de coxo um pouco menor. Por quê? Porque são suplementos de baixo consumo. São suplementos onde o animal consome em torno de 1 grama, 1,5 gramas para cada quilo de peso vivo. Então, por exemplo, um animal de 250 quilos de peso vivo, né, um bezerro, um garrote, aí, de mais ou menos 1 ano de idade, 12 a 14 meses, você forneceria aí para esse animal de 250 gramas desse suplemento. Ou seja, você forneceria um suplemento que tem um consumo um pouco maior do que o sal mineral, que normalmente é recomendado no período das chuvas, né? E passaria agora para esse período de seca ou de inverno, um suplemento que tem um consumo um pouco maior, mas não chega a ser um suplemento que tem um consumo acima de 1 quilo. Então, ficaria numa faixa de 250 a 350 gramas, e assim você conseguiria viabilizar com que o animal consiga consumir o suplemento, consiga melhorar, assim, elevando o consumo de pasto, e esses nutrientes lá dentro do rumen conseguem acelerar o metabolismo da digestão e degradação da fibra do capim. Então, com isso, o animal comendo mais e tendo mais nutrientes chegando em nível intestinal, ele consegue aproveitar melhor e, assim, sair de uma curva de perda de peso, né? Deixar de ganhar, para passar por um ganho de peso positivo, ou seja, ele começa a crescer mesmo no período de escassez de nutrientes nas forragens das pastagens. Bom, então, em resumo, para a gente terminar, é sempre bom consultar um técnico, né, para que ele possa criar a melhor receita para você suplementar o seu animal nesse período agora de inverno do pasto seco, né? Porque você pode, se você fizer o negócio a olho, você pode usar uma técnica que não dá resultado ou também você pode estar gastando mais do que precisaria gastar e às vezes não conseguindo o resultado que você desejaria. É isso, em resumo. Exatamente, Tavinho. Hoje, com os custos de produção aumentando, com o preço da carne se valorizando, né, os insumos também, os suplementos também, cada vez os preços subindo, é fundamental a presença de um profissional, seja um agrônomo, um zootecnista, um veterinário. É fundamental a presença desse profissional, e as empresas de nutrição animal sempre dão esse suporte, e essa customização ela é importante para que o pecuarista tenha sempre um saldo positivo dessa operação, principalmente agora no período da seca. Ok, Bruno, muito obrigado pela participação. Para quem quiser mais informações, qual é o endereço de internet de vocês? O nosso endereço é Agrocria Nutrição Animal e Sementes.
Nós temos endereço no Instagram, no LinkedIn, estamos à disposição para que a gente possa retornar as eventuais dúvidas. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com muito mais para você. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. Queda no consumo. Com esse preço salgado dos cortes bovinos, o brasileiro tem consumido a menor quantidade de carne em 2 décadas. Os brasileiros realmente têm consumido menos carne bovina que o de costume. De acordo com a Conab, de 2019 para cá, a queda no consumo foi de 14%. Este é o menor índice de consumo de carne bovina dos últimos 25 anos, segundo dados do governo. O principal motivo para esta queda foi o preço da proteína animal, que disparou nos últimos 2 anos. Segundo o IBGE, o preço médio das carnes subiu 35% nos últimos 12 meses. 5 vezes mais que a própria inflação. A China tem importado mais carne bovina brasileira, o que tem feito a oferta do produto diminuir aqui no país, elevando os preços. Na indústria da carne, você utiliza muito na cadeia produtiva a questão dos grãos. Os grãos subiram muito no mercado internacional, pressionando ainda mais os custos, então, de todo o segmento da indústria da carne, né? Em média, o brasileiro consumia cerca de 31 quilos de carne por ano antes da pandemia. Mas agora come pouco mais de 26 quilos, o que não é muito bom para a saúde. Agora nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com muito mais para você. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente volta já. De volta com o Terra Viva DBO na TV e agora com o cotidiano do pecuarista. Você vai conhecer um pouco da estrutura montada para a ordenha dos bubalinos na Fazenda Cantão, no município mineiro de Santo Antônio. Aqui na nossa fazenda temos uma ordenha composta com 20 conjuntos. Então, ordenha-se 20 animais por vez. Os animais já estão todos aqui colocados. Temos aqui um esguincho aspersor, que durante a ordenha cai água na glândula hipófise dos animais e eles têm uma sensação de refrescância. Também temos ventiladores. Aqui dentro nós temos os vasos medidores, nosso painel de medição de leite, que mede diariamente a produção de leite das vacas. Não é informatizado. Todas as vezes que a gente precisa medir leite, a gente tem que pegar a informação e passar para o papel. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo, mas já voltamos. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente volta já. De volta com o Terra Viva DBO na TV de hoje. As exportações de carne bovina subiram 9,7% em junho, na comparação com maio deste ano. Sobre este assunto, o Jornal Terra Viva, segunda edição, falou com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABEC, Antônio Jorge Camardelli. Acompanhe a entrevista. Nós tivemos aí um aumento, né, os números divulgados aí por vocês, nas exportações de carne em junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas no semestre, né, houve queda aí de 3,7%. Quais os motivos desta queda aí nos embarques? Bom, ministro, eu acho que o ângulo de avaliar essa numerologia é um pouco diferente, né? Quanto mais a gente se distanciar de vencer volumes nos comparativos, seja no período, no mês anterior ou no ano todo, né? E isso se transformar numa receita maior, melhor. Significa que nós estamos mandando menos e captando mais recurso, né? Então, esse é o retrato que a gente tem, um aumento de receita e um aumento de preço médio. Então, esse, na nossa visão, é um quadro ideal, digamos assim, né? Principalmente se a gente compatibilizar as dificuldades com que a gente abre aí o mês de março em relação à pandemia, em relação ao cenário internacional de abre e fecha, pode e não pode, né? E a gente consagra esses números em cima de alguns detalhes bastante interessantes, né? Entre eles, conseguimos lograr êxito integrando com a ajuda do Ministério novos itens dentro da nossa composição
de oferta para alguns países. Vou traduzir isso num comercial mais fácil, né, que seria o exemplo de Singapura, onde a gente mandava só carne in natura, a gente consegue agregar carne com osso e a exportação de alguns miúdos, criando com isso opções para os associados de comercialmente, né, trabalhar em cima dos mercados mais rentáveis e naqueles que tiver uma sequência, uma perenidade maior das compras, né? A gente também teve perspectivas ótimas já consagradas nas nossas avaliações anteriores no mercado americano, né? Filipinas, né? Então, é importante a gente colocar para quem está nos assistindo o cuidado que a gente vem mantendo, né, em cima de dois aspectos importantes: a manutenção do status sanitário e o menor dano possível na nossa cadeia como um todo, né? E isso vai nos deixar, passado as agruras maiores da pandemia, prontos para exportar para mercados que vão demandar seguramente maiores quantidades, inclusive alguns tradicionais importadores provavelmente vão se debater com alguns problemas, né, de suprimento, e outros mercados que politicamente vêm aí se acertando numa nova fase dentro da arquitetura mundial, que a gente pode citar o Irã, que era um tradicional importador, e a gente vê essas perspectivas de negociações da retomada do acordo nuclear como uma ponte, né, que falta para a gente ter uma liberdade maior em relação a esse mercado que sempre demandou muito. A gente teve sempre uma posição vantajosa em relação às exportações. Perfeito. Camardelli, você citou aí, né, a abertura de novos mercados. Eu gostaria que você falasse rapidamente para a gente também, infelizmente o tempo é muito curtinho aqui, né, sobre a China, né, que é um dos principais compradores da nossa proteína, da proteína do Brasil. Como é que ficaram as exportações e como é que está a nossa relação também com a China, hein? Olha, a nossa relação comercial é 100% de sucesso, né? A gente exportou esse ano o volume recorde, em números redondos, 88 mil toneladas. É uma apuração de sucesso comercial plena. Tudo que a gente contrata, a gente entrega. Tudo que a gente entrega, a gente recebe. Então, a China, de fato, né, é um mercado extremamente... A China é um mercado extremamente tranquilo para nós, né? E as nossas relações comerciais estão ótimas, e ainda a gente tem alguns itens a serem contemplados na sequência, que é a paridade com outros países, da liberdade de exportar aí itens como carne com osso, miúdos, né? E também animais de mais de 30 meses. O importante para nós hoje, né, é superar e contar com essa resolução do problema hoje crucial para nós, que é a oferta de containers, né? Nós nos deparamos com isso desde o início das operações pós-pandemia, né, pós a identificação em março, e aí a gente tem movimentos completamente complicados para nós, né, que desde a volta de containers vazios até o tempo de espera de navios para descarregar em vários portos da China, dos Estados Unidos, né? E essa complexidade a gente vê que ela vai ser superada a longo prazo, né? Então é uma expectativa que se tem, que isso venha. Esse é um dos itens hoje que conturbam o processo da exportação e que a gente está atento, né? E tem essa expectativa de que ele, ao longo do tempo, se resolva, né? E dê esse fluxo natural que a gente tinha antes, e com isso ampliando, né, as nossas perspectivas para mercados aprovados. Tá certo. Para encerrar, é importante colocar que a BIEC estabeleceu como prioridade comercial e conta com o apoio de todos os órgãos do governo, né, que os mercados aí do Japão, Coreia do Sul e do Canadá, que a nosso juízo, por informações comerciais, tem se manifestado plausível e sem expectativa de a curto, médio e longo prazo. Nós consideramos que, em qualquer lapso de tempo, é viável em cima das demandas e as garantias que a gente tem certeza que o Brasil está dando. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. Use máscara, álcool gel, se cuide e até a próxima.